Salve, gente, tudo certinho com vocês? Por aqui tá tudo certo também. Eu sou Fábio Zang, eu sou fotógrafo de retratos, de publicidade, de moda e de tantas outras coisas que aparecem por aí. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. O que é que ninguém nunca te disse sobre direção de pessoas? E olha só, quando eu tô falando aqui sobre direção de pessoas, eu não tô falando aqui sobre poses perfeitas. Eu tô falando aqui sobre como é que a gente pode sincronizar algo, fazer algo ficar bonito na fotografia, sem copiar a pose de um guia de poses, de um livro de poses, por exemplo. Quando eu comecei a fotografar, eu ficava pensando assim, quando é que eu vou conseguir dirigir uma pessoa a ponto de fazer fotos igual eu via nos filmes, nas novelas e séries, que o fotógrafo pegava a câmera e ficava... Tec, isso, agora sim, tec, vai! Eu falava, caramba, que massa, eu quero ser um fotógrafo que dirige assim. O que eu não sabia é que direção não é só isso. Na verdade, direção não é isso. Quando a gente vai dirigir uma pessoa, a gente tem que ficar atento a vários fatores. E aí eu vou explicar para vocês um pouco de cada um deles, depois eu vou falar também um pouco de ângulo, de câmera, de lente, enfim. Mas isso daqui é mais uma troca de ideias, é para vocês saírem desse vídeo com uma consciência do que é dirigir uma pessoa e dar a condição para vocês de pesquisar mais, entender mais e evoluir por conta própria, porque dirigir tem muito mais a ver comigo e com a pessoa que eu estou fotografando do que com qualquer ensinamento que alguma pessoa pode te passar. Então vamos lá, fica até o final e claro, já senta o dedo no like aí e não esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder mais nenhuma dica preciosa que toda semana rola por aqui. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que direção é conexão. Quando a gente vai dirigir uma pessoa, é interessante que a gente possa se conectar com essa pessoa. Se conectar com essa pessoa é, no mínimo, entender algumas coisas sobre ela, coisas que ela gosta, algum filme, alguma série, algum programa de TV, algum livro. Porque sabendo de tudo isso, eu consigo identificar mais ou menos quem é essa pessoa. É mais fácil eu saber do que ela gosta e também ações que eu posso sugerir que vão agradar, por exemplo, essa pessoa que eu estou fotografando. Se é uma pessoa, por exemplo, que gosta de ler livros mais românticos, que gosta de assistir séries que tenham a ver mais com o tema, eu já vou pensar comigo que essa direção eu vou puxar um pouquinho mais para esse lado. No meio do ensaio eu vou tentando outras coisas e vou avaliando como é que a pessoa está reagindo diante dos comandos que eu passo. Se eu sinto que eu estou passando comandos, que ela não está se sentindo à vontade ao fazer, eu já paro por ali, porque eu já entendi que sim, essa pessoa ela vai gostar de uma atitude, de algumas poses, de uma direção um pouco mais romântica, vamos pensar assim, um pouco mais ela para ela. Agora, se eu estou fotografando uma pessoa que ela é mais extrovertida, aí sim eu vou poder dirigir essa pessoa de uma maneira um pouco mais natural, com um sorriso no rosto, talvez com as pernas um pouco mais afastadas, que vão dar a impressão de uma pessoa mais alto astral, mais forte e mais para cima. Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é a conexão. Eu preciso me conectar com a pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso saber quando ela sorri, eu preciso saber como que ela arruma o cabelo no momento que o cabelo despenteou, que o cabelo bagunçou ali. Porque são exatamente essas ações que de repente eu vou usar como artifício para dirigir a modelo, a cliente, por exemplo. A hora que o cabelo dela cai aqui, eu já sei que ela vai arrumar o cabelo de certa forma. Então eu vou posicionar essa pessoa de modo que eu consiga extrair dela exatamente o que eu já percebi anteriormente quando eu estava conversando e buscando me conectar com essa pessoa. O segundo ponto que vai ajudar muito a gente a dirigir é a luz. Por exemplo, vamos imaginar o contexto que eu estou gravando esse vídeo aqui. A luz ela tá aqui, ela vem desse lado aqui. Se eu viro o meu rosto muito para lá, eu vou ficar com uma luz bem forte aqui, eu vou ficar com sombra no resto do meu rosto, a ponto de eu não ter uma definição muito interessante. Agora, se eu já estou aqui, olha só como eu tenho uma luz mais legal no meu rosto. E se eu quero criar algo mais dramático ainda, como é a luz que eu gosto, eu posso passar o olhar reto. Eu tenho 70% do meu rosto com luz
eu tenho 30% do meu rosto aqui sem luz. Então a luz é algo que também vai nos ajudar na hora de dirigir. Aqui eu estou usando uma fonte de luz artificial, mas quando a gente está fotografando no sol, com uma luz natural ou com flash também, a gente precisa compreender direitinho de onde que está vindo a luz e qual é o efeito da luz que eu quero na minha foto, para daí sim eu pensar em que tipo de direção eu vou fazer. E um outro ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa conversa que a gente está tendo aqui é com relação à ótica da lente. Por exemplo, eu estou usando uma lente grande angular aqui, então dependendo de onde eu coloco a minha mão, olha só como a minha mão está muito grande, eu vou afastando aqui, ó, a minha mão ela fica do tamanho real. Então quando eu estou usando uma lente grande angular, por exemplo, tudo que está mais perto da lente vai ficar maior e tudo que está mais longe vai ficar menor. Então são essas características de ótica de lente que eu preciso também observar na hora de fotografar. Uma outra coisa que eu costumo fazer que me ajuda muito a dirigir é ver fotos e imaginar como foi a direção dessa foto. O que o fotógrafo falou para essa pessoa na hora de dirigir, que ele conseguiu extrair aquela atitude tão bonita e natural dela. Agora, eu falei para vocês aqui muitas coisas que são interessantes da gente observar para fazer, né? Observar luz, observar o comportamento da pessoa e se conectar com ela e observar a ótica de lente também. Então agora eu vou falar aqui algumas coisas que não são interessantes de fazer. Por exemplo, se você é homem e está fotografando uma mulher, não encoste nessa mulher de jeito nenhum, em nenhuma parte do corpo dela, em nenhum fio de cabelo do corpo dela. Só se ela te pedir, se ela falar, putz, arruma pra mim a minha roupa aqui, ó, eu não consigo dobrar a manga. Nesses casos, a pessoa tá te pedindo para fazer algo. Mas se ela não pediu, não toque na pessoa, isso é muito invasivo. Então, na hora que você sugerir uma pose para uma pessoa, por exemplo, a pose é com a mão no rosto assim, e a mão não tá boa, não vá lá e toque nela. Eu gosto de usar a técnica da cordinha. Eu falo pra pessoa assim, ó, imagina que tem uma cordinha ligada na minha mão e ligada no seu ombro. Então, se eu subo a cordinha, o ombro dela sobe. Se eu desço a cordinha, o ombro dela desce. Dessa forma, eu não preciso ficar encostando na pessoa na hora de fotografar. Bom, gente, são algumas dicas bem pontuais e bem simples para você começar a pensar e melhorar a sua direção de fotografia. E aí eu queria tirar uma dúvida com vocês aqui. Se esse tipo de conteúdo é interessante, se vocês querem aprender como dirigir melhor as pessoas das suas fotografias, comenta aqui embaixo que eu estou muito afim de gravar uma série de 2 ou 3 episódios falando exclusivamente sobre direção de pessoas com exemplos práticos e mostrando até poses que valorizam e poses que não agregam tanto na hora de fotografar. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas para todo mundo continuar a evoluir junto. Um abração do Zang e até a próxima. Tchau mesmo.